Olá, estamos iniciando ao vivo o programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Eu sou Solange Godoy e a partir de hoje estarei fazendo a apresentação do programa juntamente com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. É uma alegria tê-la aqui em nosso programa, deixando aí mais bela a nossa apresentação, apesar da saudade que nós vamos ter sempre do nosso querido Júlio Sena, nosso apresentador de todos os programas Espiritismo Sem Mistério, do Livro dos Espíritos. Nosso abraço para você, Júlio. Isso, que Deus te abençoe, Júlio, aonde você estiver agora trabalhando, e levando a bondade que você tem natural no coração para muita gente. Que Deus te abençoe, querido. E agora vamos ter a alegria de contar com a Solange. E nós estaremos no programa de hoje dando uma visão interessante da doutrina espírita. Mas antes eu vou deixar a Solange falar, porque ela tem algumas coisas para dizer. Não tem, Solange? Eu acho que é importante você contar primeiro a sua surpresa. Ok. Nós temos tido, ao longo destes programas, a sequência do Livro dos Espíritos conforme ela é apresentada. Mas a doutrina espírita é tão ampla, é tão rica, que em todas as nossas circunstâncias de vida vamos encontrar orientações dos espíritos a respeito de atitudes, de pensamentos, de escolhas que sejam adequadas ou não, para orientar nossa conduta. A doutrina espírita é uma doutrina de vida, não é uma doutrina de teoria. E nós escolhemos para o programa de hoje, apesar de estarmos vindo numa sequência de perguntas que você está acompanhando conosco, nós vamos dar um pulo. Por quê? Porque amanhã é dia 2 de novembro, é finados. É o dia da comemoração dos mortos. E então muitas pessoas têm dúvidas a respeito, Exato. Solange, se elas podem fazer tais coisas, se é legal para os espíritos, é importante para eles ter esse tipo de atividade em relação aos hábitos antigos que o homem vem tendo ao longo das eras, em relação aos que já partiram, aos seus ancestrais. E por isso, nós vamos dar uma pequena pausa naquela sequência que vamos retomar no próximo programa, do Espiritismo sobre o Espírito e a Matéria, mas hoje vamos tratar de um tema muito interessante que tem a ver com o nosso dia de amanhã. A doutrina espírita fala assim da comemoração dos mortos, de finados. E é isso que nós, no nosso programa de hoje, vamos tratar. E você poderá participar dele, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Vai lá, acessa o Facebook, você vai encontrar um postzinho, é um quadradinho, onde tem a seguinte pergunta: é necessário ir ao cemitério no dia de finados? O que você acha? Você já pensou sobre isso? Será que precisa? Não precisa? Ah, e se eu não for, o que vai acontecer? Será que eles vão ficar chateados comigo? Vão vir puxar a minha perna. Isso, nossa. Não é? A nossa perna. Eu não fui no cemitério. Isso mesmo. E para você também participar, pode ser pelo WhatsApp. O WhatsApp da TV Mundo Maior, o telefone é 0 operadora 11 996 43 3827. Então é isso, André. Você pode, então, participar mandando sua pergunta, mandando seu comentário, porque isso nos ajuda também a ir atendendo dúvidas de uns e também elucidando outros que eventualmente queiram saber a mesma coisa. Inclusive, lembrando que a sua resposta no final do programa, nós iremos comentar as respostas, os comentários. Então, escreva, participe, mande inclusive as suas dúvidas também, que nós estaremos respondendo. A partir da pergunta 320 do Livro dos Espíritos, nós estávamos lá na 27, você lembra? Você que está em casa, você se recorda? Nós estávamos falando de espírito e matéria. Mas, como amanhã é um dia muito diferente, nós pulamos da 27 e fomos para 320. Vai lá no seu Livro dos Espíritos, pesquise a partir da questão 320, porque é a partir dela que nós estaremos iniciando o programa de hoje, que vai falar absolutamente, totalmente, unicamente sobre isso. Mas nós não vamos ficar numa sequência de perguntas. Nós vamos falar algumas, vamos comentar, vamos pular algumas para deixar você mesmo ler e ir se informando de forma mais profunda a respeito do tema. Vamos para o nosso primeiro slide então, Solange? Olha lá. Vamos lá.
Você conhece bem a imagem que você está vendo na tela. Essa daí é muito comum, há de diversas maneiras de exprimir o nosso respeito por aqueles que partiram. Existem cruzes, existem lápides, existem túmulos, existem paredes em que as pessoas são enterradas, não é? Em gavetas. Há muitas formas diferentes, nós escolhemos esta e colocamos para você acompanhar os itens que vão a partir da 320 do Livro dos Espíritos. A primeira pergunta que nós vamos colocar é essa que você vai ver na tela da sua TV, do seu computador. Vamos lá. Os espíritos ficam sensibilizados quando aqueles que amaram sobre a terra se lembram deles? Olha que pergunta interessante. Os espíritos já não estão mais na terra, já não tem mais o corpo. Mas eles ficam felizes, eles ficam sensibilizados quando aqueles que ficaram na terra se lembram deles. Ele não está falando que é depois, no dia do finados, que é no dia dos mortos. Não, ele está perguntando. Os espíritos ficam felizes quando aqueles que eles amaram ou que os amaram estão se lembrando na terra daquele que partiu? Será que isso é agradável para os nossos antepassados que já partiram, que nós nos lembremos deles? Você acha que é agradável, Solange? Ah, sem dúvida, né? Lógico que é gostoso que se lembrem da gente. A gente não gosta quando alguém telefona, quando manda uma mensagem, quando diz eu tô com saudade de você. Então, da mesma forma que nós gostamos, é lógico que os espíritos amigos vão gostar demais. Nós já aprendemos que os espíritos são os homens e as mulheres sem a carne. Ou seja, continuam com os mesmos desejos, com os mesmos hábitos, com as mesmas sensações do lado de lá. Então, como a Solange lembrou bem, a resposta que os espíritos nos dão atesta muito daquilo que nós aqui já estamos falando. Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, é para eles um alívio. Olha só. Isso é interessante. A resposta que os espíritos dão vem no mesmo sentido daquilo que nós estamos dizendo, que a Solange acabou de comentar. Porque nós somos encarnados, não é mesmo? E como encarnados, gostamos que as pessoas gostem de nós, gostamos que elas nos enviem mensagens. Quantas pessoas não vão dormir com o telefone do lado, para qualquer vibraçãozinha ela já abre para ver quem é que mandou uma mensagem? Pessoas viciadas em Facebook, pessoas que não largam dele o dia todo, porque, ai, como é bom receber curtidas. Por quê? Porque é o afeto se manifestando através dos aparelhos eletrônicos. E os espíritos respondem a Kardec esta verdade, mas a aprofundam, porque falam de qual é a condição dos espíritos. Primeiro, eles vão ficar sensibilizados muito mais do que vocês acreditam. Primeiro é esta coisa. Você se lembrar de um ente querido vai fazer bem para ele muito mais do que você imagina. Por quê? Se eles estão numa boa condição do lado de lá, se eles já são felizes, chegar uma notícia boa de que alguém na Terra mandou uma vibração amorosa para ele, aumenta a felicidade que eles têm. Eles se sentem mais ainda repletos de alegrias. Eles podem devolver isto com muito mais carinho. Eles se sentem irmanados com os que ficaram. Agora, se eles não são lá tão felizes assim, porque estão lá numa regiãozinha que não é muito agradável, né, Solange? Estão passando por alguns desafios que podem estar incomodando. Se eles se pensam esquecidos, ninguém lembra de mim, né? Como a gente vê um videozinho no YouTube que o cara fala, ninguém me cutuca, ninguém me cutuca. Se ele está lá na região escura, nas trevas, na região escura, umbralina, e tá lá, eu tô chorando, ninguém me cutuca, ninguém me manda um WhatsApp. E aí chega uma oração, uma lembrança. Uma vibração boa. Uma vibração boa de alguém que ficou na Terra. Isso vai fazê-lo se sentir aliviado. É como refrigério, é como um copo d'água no deserto dessa aflição. Por isso que os espíritos recomendam que nós devamos nos lembrar, não só no dia de finados, mas sempre, em todos os dias, ou sempre que for algo que você possa fazer, sem ser uma coisa assim forçada, você pode fazer que isso vai beneficiá-lo. É isso mesmo. A próxima pergunta no Livro dos Espíritos é a seguinte: o dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos do que os outros dias? Eles
eles se preparam para vir visitar aqueles que irão orar sobre os seus despojos? Bem, nós estamos na pergunta 321, do capítulo 6. Você sabe que o Livro dos Espíritos, nós contamos lá no começo, volte lá nos primeiros programas, Espiritismo Sem Mistério, no estudo do Livro dos Espíritos. Você vai ver que nós explicamos que o Livro dos Espíritos é um todo composto de 4 partes. E cada uma dessas partes, Kardec chamou de livro. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro e livro quarto. É a mesma coisa que tomo. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, tomo 4. Ou, se você quiser, para ficar mais fácil, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, este tema está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, na parte 2. É o capítulo 6 da parte 2. Por isso que nós colocamos para você no slide essa referência, para que você saiba onde encontrar. Agora, já que é importante nós nos lembrarmos dos que partiram, porque isso vai fazer sempre bem para eles, desde que seja uma boa lembrança, naturalmente, existe nesse dia alguma coisa de diferente, alguma coisa de especial? Ai, os espíritos vão tomar um banho, vão cortar o cabelo, vou passar uma lavanda, uma água de cheiro, porque eu vou mergulhar lá, porque é dia de finados, eu vou lá no cemitério que vai todo mundo lá me ver. Será que existe para eles alguma coisa de mais solene nesta data, nessa oportunidade em que eles vão encontrar aqueles que vão ao cemitério orar sobre os seus despojos? Mas essa resposta você vai ficar sabendo no próximo bloco. Antes, porém, gostaria de fazer o convite a vocês da nossa campanha O Espiritismo Precisa de Você, SOS. Basta você se inscrever e auxiliar na divulgação dessas coisas tão belas, dessas mensagens, desse material de qualidade que a TV Mundo Maior proporciona. Então, basta ligar no 0800 12 18 38 ou através do site amigosdaboanova.com.br. Nós faremos um rapidíssimo intervalo e daqui a pouco estaremos de volta. Não saia daí. Olá, nós estamos retornando com o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. E você pode participar conosco. Basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá você vai encontrar um postzinho com a seguinte pergunta: é necessário ir ao cemitério no dia de finados? O que você acha? Você já pensou sobre isso? Responda então, mande pra gente. Mande a sua resposta, as suas dúvidas, os seus comentários. Você também pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior. O telefone é 11 996 4338 27. E nós já temos algumas participações aqui, André. Vamos dar o nosso olá. A Catarina de São Paulo, via WhatsApp, fala o seguinte: boa tarde, queridos irmãos. Gratidão pelo ensinamento que tanto nos ajuda a superar os obstáculos que encontramos no nosso dia a dia. Que alegria, querida irmã Solange, bem-vinda. Obrigada, Catarina, muito obrigada. A Maria Cristina, de Rio Grande do Sul, também viu o WhatsApp, fala pra gente: boa tarde, irmãos queridos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Solange. E aqui ela responde a questão, mas nós só vamos responder a questão, vamos comentar a questão, Maria, depois, lá no finalzinho, lá no nosso quarto bloco, ok? Também nós temos a participação da Vera Stefano via Facebook. Também está. Muito obrigada, Vera, pela participação. E nós queremos mandar um abraço para o nosso querido Wilmar, lá de Campinas, que está assistindo o nosso programa, na sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Um grande abraço para todos os que estão sintonizados conosco, como é o caso também do Jefferson e da Rosina, aqui em São Paulo, que já também nos saudaram através das suas mensagens. Nós estamos tratando de um tema que tem a ver com a nossa rotina do dia de amanhã, que trata exatamente do como proceder para o entendimento das nossas ligações com o mundo espiritual, os nossos ancestrais, aqueles que já partiram, ou os nossos descendentes que também já voltaram para a vida espiritual. No bloco anterior, nós tínhamos feito uma pergunta. Aliás, quem tinha feito a pergunta era Kardec. Exatamente. Não é? E você vai ver a imagem agora daquilo que Kardec está perguntando. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos do que os outros dias?
Eles se preparam para vir visitar aqueles que irão orar sobre os seus despojos? Vocês estão vendo os cemitérios aí, muitas vezes repletos. Nós pegamos apenas algumas imagens, mas você sabe como são essas visitações coletivas aos lugares onde os despojos humanos foram depositados de uma forma reverente, de uma forma respeitosa. Então Kardec pergunta se, da mesma forma que os homens vão ao cemitério para fazer essa visita, os espíritos têm alguma preparação, ou mais solene para eles uma data como esta? Interessante, agora a gente vai ver a resposta que os espíritos deram. Vamos lá. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como nos outros dias. Ah, que interessante. Os espíritos atendem ao apelo do pensamento, tanto neste dia de finados como nos outros dias. Então, certamente que aquelas pessoas que vão ao cemitério e se pensam com carinho naqueles que partiram, irão atrair os espíritos para aquele local. Outros que estejam pensando nessas almas queridas, sem terem ido ao cemitério, estarão atraindo pelo pensamento esses espíritos para o ambiente em que eles estejam. Por isso é importante que nós pensemos que nós deixamos grifada a palavra pensamento. Você pode ver aqui na tela, olha. Pensamento é aquilo que atrai o espírito. Não é a roupa, não é a forma, o ritual, não. É o pensamento que se conecta no padrão vibratório da entidade, a quem nos dirigimos com carinho, a quem reverenciamos. E é isto que pode atraí-lo, tanto no dia de finados quanto nos outros dias comuns. Não é? Exatamente. Agora, na sequência, Solange, o que é que os espíritos foram convidados a responder a Kardec? Já que ele está dizendo, né, os espíritos estão lá. Não, pode ser em qualquer dia, pode ser nesse dia ou em outro dia. Aí Kardec volta com a pergunta 321A. E de novo. Mas o dia de finados é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Ou seja, os espíritos responderam que eles vão em qualquer dia. Bastou pensar, estarão ligados a quem está pensando. Mas Kardec quer saber do dia de dia 2 de novembro, dia de finados. Então ele volta com essa pergunta. Mas, espíritos, vejam só, eu estou querendo saber, no dia de finados, para os espíritos, é um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? É especial para eles, como é para os encarnados? Os espíritos também se reúnem para estar fazendo parte deste ritual humano junto aos seus despojos? Vamos ver o que vocês acham? Que eles responderam? Nesse dia, estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam pelo pensamento. Mas cada um vem por causa dos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Bem, vamos entender então que os espíritos voltam a confirmar a mesma informação da pergunta anterior. É o pensamento que atrai os espíritos. E no dia de finados, há mais espíritos no cemitério, naturalmente, porque há mais amigos que vão lá se lembrar, há mais parentes, há mais entes queridos que estão ali, junto da sepultura, para se recordar das entidades que lá tiveram o seu corpo depositado. Mas, vejam só, não existe um movimento no mundo invisível de, como quando a gente vai assistir escola de samba, vamos ver o que vai acontecer, porque vai ter muita gente, muita coisa bonita lá, vai ter muita fantasia, então a gente faz uma arquibancada no cemitério, fica os espíritos que não estão enterrados lá, que ninguém vai lembrar deles, ficar assistindo essa cerimônia. Os espíritos superiores nos explicam que o que atrai as entidades é exatamente o pensamento daqueles que os amam, não a multidão dos indiferentes. Então, os espíritos que estão do lado de lá e que não tem nada que fazer nesse dia, que ninguém se lembrou deles, não tem por que ir no cemitério só para ver o corso, só para ver o desfile dos encarnados, só porque o cemitério está cheio. Oba, a nossa casa está lotada hoje, vamos lá dar uma olhadinha? Não é isso que atrai os espíritos. O que atrai, como a resposta deixou bem clara, é o pensamento daqueles que os amam.
que eventualmente tenham ido ao cemitério. Por quê? Se os amigos não foram ao cemitério, se nenhum parente, Solange, foi ao cemitério, Exato. se ninguém se lembrou deles no cemitério, não tem por que eles irem ao cemitério. Não é? Exatamente. Não vão lá. É isso mesmo. Bem, no próximo slide, a próxima pergunta é a 322. Olha, Solange, isso é uma coisa que é muito interessante, que muita gente pergunta. Vocês estão vendo essas tumbas? Vejam só. Cheia de matinhos, às vezes afundadas, com as lápides todas quebradas. O que significa que ninguém está tomando conta. Nem gente da família, nem gente da administração do cemitério. Provavelmente porque ninguém está pagando as suas taxas de manutenção. Então, veja só, naqueles tempos em que Kardec estava se debruçando sobre estas questões, isso já acontecia. Então ele faz essa pergunta que muitos de nós fazemos. Quando visitamos o cemitério por outros motivos, vamos ao sepultamento de uma pessoa amiga, vamos fazer uma visita qualquer a uma dessas casas de despojos, nós vamos passando e vamos vendo. Nossa, olha só, está abandonado esse túmulo, os tijolinhos já afundaram, já não tem mais ninguém que está tomando conta. Kardec fez a pergunta que você vai ver aí. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, apesar disso, lá também comparecem e sentem algum pesar por verem que ninguém se lembra deles? O que você acha? Você pode aproveitar enquanto estamos falando sobre isso e você pode responder a pergunta se é preciso ir ao cemitério no dia de finados, não é, Solange? Isso, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior e responder a perguntinha que está lá no post. É necessário ir ao cemitério no dia de finados? O que você acha? Tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp também. A sua participação através do WhatsApp, você precisa do número 11 996 433827. E aí você já participa respondendo a sua pergunta, essa pergunta que vai nos fazer também meditar a respeito. Ir ao cemitério é importante? Os espíritos precisam? Você acha que é necessário? Você pode dar a sua opinião, porque para nós ela é muito, muito valiosa. E agora essa pergunta, né, André? Interessante. O que você acha, porque, não é? Olha, o coitadinho, né? Será que ele vai? O túmulo dele ali está vazio, olha, todo abandonado. Será que esses espíritos comparecem? Eles vão lá no cemitério e falam assim, nossa, tadinho. Nossa, nem cuidaram do meu túmulo. Vou deprimir agora, porque ninguém, o espírito, ninguém me veio aqui, nem tirou os matinhos. Tá tudo cheio de bolor, não há, as formigas fizeram uma casa de formiga aí dentro. Será que os espíritos vão ao cemitério para ver que as suas tumbas estão descuidadas, largadas, abandonadas, que ninguém se lembrou deles? E ao perceberem isto, será que eles ficam chateados? Será que eles ficam entristecidos? Algumas pessoas pagam, inclusive, para certos funcionários, para que durante o ano eles vão lá, façam faxina, não é? O que você acha? Você que está nos assistindo, nós vamos chegar na resposta depois, não é? Mas você já vai pensando. Isso. Aproveitando o final do nosso bloco, você já conhece a loja virtual da TV Mundo Maior? Então, vale a pena conhecer. Lá existem promoções de livros, CDs, DVDs. Basta você acessar mundomaior.com.br ou então tirar alguma dúvida através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. Nós faremos um rapidíssimo intervalo. Já já estaremos de volta, não saia daí. Nós estamos retornando com o terceiro bloco do Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E já temos várias participações, nós agradecemos aí a participação do Fantini do Rio de Janeiro, obrigada Fantini, da Elaine de Campinas, que comenta que é muito bom o tema de hoje, parabéns pela escolha, obrigada Elaine. Muito obrigada. Também abraçamos o Felipe Prince, sim, lá de Campinas, que nos escreveu, que está assistindo. O André Ribeiro, que também participa conosco.
são companheiros que estão atentos à nossa abordagem do Livro dos Espíritos. Nós já temos várias respostas, e o que será que o pessoal está respondendo, né, Você André? quer dar uma olhadinha em algumas aí? Eu já andei dando uma olhadinha, mas vamos comentá-las no próximo bloco. A gente vai comentar todas essas respostas. Para você participar, basta acessar o Facebook da TV Mundo Maior. Lá vai ter um postzinho com a seguinte pergunta: é necessário ir ao cemitério no dia de finados? O que você acha? Escreve que ainda dá tempo, manda pra gente. Pode ser pelo WhatsApp também, telefone é o 0 operadora 11 996 43 3827. E nós estávamos comentando no bloco anterior, então, a respeito dessa questão aqui, olha, você espíritos que está assistindo estão, assim, a gente, olha só. Abandonados. Aqueles espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, apesar de estarem esquecidos e abandonados, eles comparecem também no cemitério no dia de finados e ficam tristes quando veem que ninguém se lembra deles? Essa foi a pergunta inteligente de Kardec. Veja só, é algo que todos nós sempre pensamos quando vamos ao cemitério. Onde será que está o espírito que teve o corpo enterrado aqui, que ninguém mais quer saber dele? Será que ele está chateado, está tristinho? Solange, tem até gente que vai e põe umas florzinhas nesses túmulos. De outros, dos de túmulos compaixão, dos outros. de porque, compaixão, puxa, só para o espírito já não ficar triste. Tá tão abandonadinho, né? Isso mesmo. Esses parentes ingratos que abandonaram lá o falecido, que absurdo. Então agora você vai ver na tela a resposta que os espíritos deram a essa pergunta de Kardec. Que lhes importa a terra? Não se prendem senão pelo coração. Se aí não há amor, não há nada que retenha o espírito. Ele tem todo o universo para si. Ou seja, se o pensamento é que atrai o espírito, obviamente vinculado ao sentimento daqueles que amaram, daqueles que têm essa ligação ainda persistindo, não importa que tenha a morte já acontecido, se não existir ninguém pensando, se não há ninguém que vibre para a entidade que tem o corpo sepultado nessas sepulturas abandonadas, por que esses espíritos vão estar se preocupando com isso se nada os atrai? Não é? Se nada faz com que este ser seja tocado, porque ninguém vai até lá, ninguém que o amou, ninguém que vibre em sintonia com ele, ele tem o universo para ir descobrir, para conhecer, para aprender. Por isso que os espíritos respondem desta forma. Aquilo que atrai é o coração, é o pensamento, é a ligação. E se não existe essa ligação, não havendo amor, não há por que ele estar preso a essa cerimônia ou aquilo que significou a sua última morada. Acabou. É corpo que voltou ao pó. O que mantém os espíritos unidos aos encarnados e os encarnados ligados aos espíritos é o pensamento e o sentimento de amor que possam nutrir. É isso mesmo. Na próxima pergunta, que é a 323, Kardec fala o seguinte: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Qual é a pergunta do Facebook? Se é importante, é necessário nós irmos ao cemitério no dia de finados. Olha só, é necessário ir ao cemitério no dia de finados? Kardec perguntou aos espíritos. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? O que vocês acham? É a pergunta. Você está atento? Quantas pessoas já responderam, Solange? Nós temos aqui várias respostas. Vou passar uma delas para vocês, da Maria Cristina, do Rio Grande do Sul. Ela fala o seguinte: muito importante o tema. Quanto à pergunta, não acho importante ir ao cemitério. Eu nunca vou. Faço minhas preces de casa e da casa espírita durante todo o ano. Penso neles com amor e carinho. Abraço fraterno, Maria Cristina. Muito obrigado, Obrigada, Maria Cristina. Maria Cristina. É muito importante a sua participação também para estimular outros a fazê-lo. A Vera Stefano, ela participou via Facebook, ela fala o seguinte: não, pois os espíritos não estão ali, então não é importante ir ao cemitério, os espíritos não estão ali. Ela põe entre parênteses assim, é o que eu espero. Que eles já tenham se desligado totalmente. Então, essa afirmação de que os espíritos não estão ali, Vera,
não é necessariamente verdadeira. Você mesmo faz essa ressalva. Pode acontecer dos espíritos ainda estarem ali por terem se programado a permanecer naquilo que eles aprenderam ser a sua última morada. Quando nós estamos na Terra participando de religiões que não nos explicam o que acontece com o futuro, Solange, nós somos muitas vezes doutrinados de que a sepultura é a última morada do espírito. E quando acontece do corpo falecer, muitos, marcando aquilo como seu último refúgio, permanecem por algum tempo, morando ali dentro. André Luiz, em várias passagens, ele nos relata essa vivência de espíritos nas regiões onde os corpos são sepultados. Especificamente, se você desejar, vai encontrar isso no livro Missionários da Luz, ou melhor, desculpa, Obreiros da Vida Eterna, na desencarnação do Dimas. Você vai à desencarnação do Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna e você vai encontrar a descrição do cemitério, as entidades que estão lá, ficando ali, até para alimentar-se dos fluidos, dos corpos que estão sendo depositados nos sepultamentos normais. Isso. Por isso, Vera, nós também esperamos que os nossos entes queridos não estejam presos ao corpo no cemitério, mas não quer dizer que no cemitério não morem espíritos. Moram sim. Inclusive há espíritos que trabalham cuidando do cemitério, tomando conta dessas áreas onde outras entidades estão ali participando de uma vida pós-vida meio sinistra, não é? Mas foi aquelas que eles aprenderam que poderiam experimentar depois da morte do corpo. Então é interessante. E a pergunta que fizemos está baseada nesta questão de Allan Kardec. Você está vendo, olha, a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece que alguém faça em sua intenção? Se a pessoa rezar fora do cemitério, no dia de finados, por exemplo, o espírito não vai sentir tanto quanto se ela for ao cemitério e lá no cemitério fizer a sua oração? Interessante, não é? Vamos ver o que os espíritos responderam, Solange? Vamos lá. A visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. Pensa, olha lá, o pensamento. É a imagem. Isso. Já dissemos que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se ela é ditada pelo coração. Então, os espíritos disseram a Kardec e disseram a todos nós: a visita ao túmulo é um modo, é uma maneira de nós manifestarmos aquilo que estamos pensando a respeito do espírito. Ou seja, é aquela imagem. Você vai ao cemitério, você vai lembrar daqueles que estão lá. O seu pensamento estará vinculando você ao espírito. Então, isto, sim, pode ser uma das maneiras de se destinar uma ligação com as entidades que estão do outro lado da vida. Agora, continua valendo a regra anterior. Já dissemos que é a prece que santifica o ato de lembrar. Não adianta ir no cemitério, espanar o túmulo, trocar o vaso, mudar a flor e ir embora, sem pensar no espírito. Ele não vai receber nada. Apesar do capricho com os ladrilhos, não vai adiantar nada, porque o espírito não estará sendo tocado se ninguém lembrar dele. Pouco importa que a gente se lembre dele no cemitério ou em casa. Se nós estamos fazendo isso com o coração, isto vai chegar até ele como uma boa coisa. Você sabe, André, que eu estava lembrando de um caso em que eu encontrei uma pessoa no dia de finados e ela estava chorando, triste, porque ela não ia conseguir ir ao cemitério naquele dia. E ela estava aborrecida, chorosa, porque não ia conseguir prestar sua homenagem aos espíritos, aos seus antepassados. Essa é uma tragédia emocional compreensível. Sobretudo no caso daquelas pessoas mais antigas. Exatamente. Que aprenderam que era necessário, era um dever ir ao cemitério para homenagear aqueles que já tinham partido. E eventualmente, nesses casos, Solange, elas não conhecem a doutrina espírita que explica como funciona esse mecanismo. Elas estão preocupadas em manter aquele ritual, em manter aquela tradição, como se o espírito fosse ficar contente apenas dessa forma. Exatamente. Que só indo ao cemitério é que realmente o espírito poderá dizer: ah, ela me ama, ou ele me ama.
Então, os antigos, eles têm mais ligações com essas tradições. E como o cemitério fecha em determinado horário, eles ficam se achando indignos da lembrança, porque não conseguiram chegar por algum problema familiar, algum problema de trabalho, não conseguiram ir. Mas, naturalmente, na medida em que nós aprendemos as leis do universo, nós compreendemos que os espíritos são tocados pela lembrança, pelo sentimento generoso daqueles que os amam. E por isso, não precisamos ir fisicamente ao cemitério no dia de finados. Podemos ir em outro dia, ou podemos, como algumas responderam, podemos nem ir, orar à distância. É a mesma coisa. Isso mesmo. Nós estamos chegando ao final do nosso bloco. Gostaríamos de convidá-los a participar da campanha O Espiritismo Precisa de Você. E é graças à sua colaboração que nós estamos conseguindo manter todos os trabalhos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. A campanha continua. Então sua participação é muito importante. Basta ligar no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição. Você pode se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ou então, se você não quiser se associar, você pode fazer uma doação espontânea, de qualquer quantia, a qualquer momento. E para você obter mais informações, basta você acessar o site da tvmundomaior.com.br. Nós faremos um breve e rapidíssimo intervalo, já já estaremos de volta, não saia daí. Nós estamos retornando com o quarto bloco do programa Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e você que nos acompanha pode também participar, ainda dá tempo, rapidinho, entra no Facebook da TV Mundo Maior, responde a pergunta que está lá no nosso post. É necessário ir ao cemitério no dia de finados? O que você acha? Então, manda sua mensagem, pode ser também através do WhatsApp, 0 operadora 11 996 43 3827. E nós vamos dar continuidade, né, André? Tem mais alguns slides e muitas participações aí para a gente depois fazer o comentário. Nós vamos mostrar a você uma pergunta que é fundamental para que pensemos, porque nós vamos passar por isso. Veja só, na questão 328, nós pulamos algumas questões, fomos a 328 do Livro dos Espíritos. Veja só o que Kardec pergunta, você vai ver na tela da TV. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Olha só! Será que aquele que acabou de voltar para o lado espiritual, ao invés de ele já ir para o nosso lar, ao invés de ele já ir para a região umbralina, ao invés de ele já estar, ai, graças a Deus estou livre desses problemas, será que ele é levado a assistir à reunião, aquela reunião em que todo mundo vai falar sobre o morto, quem vai ficar com o Fusca 68 dele, quem vai tomar conta do cachorro, do papagaio, quem vai cuidar das velharias que ele juntou? Será que o espírito vai assistir aquela coisa que geralmente é tão feia, quando todo mundo fica falando mal, xingando, brigando por pedaço de roupa, brigando por garfo, faca, ferro de passar, essas coisas. Será que o espírito assiste isso? Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Quase sempre. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que partilharam seus despojos, o esclarece sobre seus sentimentos. Mas a vez deles chegará também. Veja só então que quase todo mundo vai assistir à reunião dos seus herdeiros, para aprender que o que ele ensinou de egoísmo para os seus descendentes vai marcá-lo com o amargor da decepção. Porque vai ser decepcionante ver as lutas, as agressões, as brigas, quando você não semeou outros valores. É claro que existem pessoas em famílias que se dão bem, que se entendem, mas quando tem que dividir um palito, aí começam as discussões. Mas isso é bom para o espírito. Primeiro, ver como são as coisas de verdade. Quem é que realmente gosta dele? Quem é que realmente só estava interessado em aparecer perante os outros? Os fingidos, os mentirosos, os cínicos. Tudo isso nós vamos aprender nessa reunião.
Agora, não adianta ficar muito triste não, porque também todos os que estão ali vão passar pela mesma circunstância, é o que os espíritos relatam ao final. A vez deles também chegará, não é? Somos todos perecíveis no corpo para aprendizados do espírito. É isso mesmo. E André, nós já temos várias participações Vamos e a respostas. elas, Solange. Vamos a elas. É o seguinte, vamos lá então. A Catarina de São Paulo, com relação à pergunta, é necessário ir ao cemitério no dia de finados? Ela fala o seguinte: nós nos comunicamos com os nossos amores que já partiram através dos nossos sentimentos, das vibrações de amor que enviamos para eles. Não importa onde estivermos, eles receberam as nossas vibrações. Isso mesmo, Catarina. Mas nada impede de irmos ao cemitério. E também é uma forma de demonstrar o carinho por eles. É isso mesmo, Catarina. Obrigada. O Fantini do Rio de Janeiro diz o seguinte: dia de finados, sabemos que não há nada no cemitério, porém, as pessoas vão visitar seus entes queridos. Eles, espíritos, também vão para recepcioná-los, tornando aí um ponto de encontro familiar. Portanto, é bom ir ao cemitério no dia de finados. Esse é bom ir ao cemitério depende muito das condições da própria pessoa, porque os espíritos irão aonde elas estiverem se lembrando deles, Fantini. Não precisa ser no cemitério. É claro que quem vai ao cemitério, a ideia é de que lá, ao pé dos seus entes queridos, ele faça uma oração, ele se lembre das experiências que viveram juntos, mas se eventualmente não puder comparecer, aonde a pessoa estiver, ela pode fazer isto, que o espírito se dirigirá até aquele foco luminoso que toca o seu coração. Se é no cemitério, vai ao cemitério, mas se não for, vai aonde está aquele que o ama. Esse é o conceito que os espíritos nos ensinam, tá bom? Muito obrigado pela sua participação, querido. Nós temos a participação também da Elaine de Campinas, Elaine 7 de Campinas. Ela fala o seguinte: penso que precisamos ir ao cemitério, que não precisamos ir ao cemitério, uma vez que nosso pensamento e sentimento nos ligam a quem buscamos. Exatamente, é o sentido que os espíritos nos estão orientando em relação à verdade, a verdade do afeto. Não a necessidade do ritual de ir ao cemitério, que é diferente. O Anderson Brás, de Fortaleza, fala o seguinte: não critico quem gosta de ir ao cemitério no dia de finados, mas acho um ritual arcaico, pois não precisamos reverenciá-los em um dia específico, já que estão conosco a toda hora. E também é complicado, pois a única coisa que tem ali são os restos mortais. Isso. Então essa é também outra importante participação. Nós também não estamos criticando as pessoas que vão, estamos apenas informando como é que se dá a relação verdadeira entre encarnado e desencarnado. E não é indispensável que se vá ao cemitério para que isso aconteça. E muito obrigada, Anderson, pela resposta. A Ana Maria Coelho, participando via Facebook, diz: e os que foram cremados, como fica? É uma pergunta que ela faz. Ana, é uma questão interessante, por quê? Porque a cremação, ela é uma forma de extinguir aquilo que era a representação do corpo quando estava aqui na Terra. Aqueles que são cremados, às vezes, entregam os seu pó, o resto que sobra, não é? O resultado final da cremação, que fica guardado em caixas, em jarros, e as pessoas, às vezes, as familiares guardam em casa, outros jogam no jardim, outros jogam no rio. Então, nessa questão, é interessante lembrar que se não há o despojo para que a pessoa vá até ele e o espírito se ligue a ele, não há um problema. O problema é apenas o pensamento. Se você tem as cinzas em uma caixinha ou você espalhou-a no jardim, o espírito vai preferir não cultuar as cinzas, mas sim a sua lembrança. Lembre-se daquele que partiu através da experiência que você teve com ele, das boas ideias, dos ensinamentos, e envie para ele essas vibrações, para que ele também possa senti-las, e ele virá até você da mesma forma. A cremação ou a inumação, que são as duas formas de nós estarmos dando um destino ao corpo, representam tradições diferentes nas nossas civilizações. Mas para o espírito continua valendo a mesma coisa. É o sentimento daqueles que estão na terra que os atrai. Não é onde estão os seus despojos.
É isso mesmo, André. Nós ainda temos mais 2 participações. Ok, vamos lá. Chegaram agora e elas responderam as perguntas. Uma delas é a querida Sheila Crianças, aí novamente. Olá, Sheila, obrigada pela participação. Sheila fala o seguinte: quando passamos a compreender que o corpo é só uma roupagem, vamos entendendo que a essência é livre e estará onde houver sentimento que lhe sejam afim. Por isso, o sentimento é tudo para nos ligarmos aos espíritos. Beijo, seja muito bem-vinda, Solange. Obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila. É uma alegria que você esteja conosco para que possamos contar com as suas respostas, a sua participação sempre enriquecedora. E a Vera Lúcia Salomão responde: não. Quando o espírito retorna à verdadeira pátria, não dá mais importância às coisas materiais. O que é importante para nós encarnados perde a importância para eles, com alguma exceção, aqueles que ainda se mantêm apegados ao mundo físico. Obrigada, Vera Lúcia Salomão, pela participação. Isso aí. Muito obrigado, Vera. Abraço para você, querida. Muito bem, André, nós já estamos finalizando o nosso programa. Isso mesmo, Solange, isso mesmo. Nós agradecemos a participação de todos e nos vemos daqui 15 dias no próximo Espiritismo Sem Mistério, não é, saiba André? que nós vamos retomar esse tema quando as nossas perguntas chegarem a ele. Mas nós já quisemos antecipar um pouquinho para que amanhã você reverencie o seu ente querido, não necessariamente indo ao cemitério. E se for, vá com o coração, não vá com o ritual. Agora, não deixe para fazer isso só amanhã. Exatamente. Não é? Faça isso hoje, faça isso depois de amanhã. Lembre-se sempre, porque o amor é sempre algo importante para todos os dias. Exatamente. Todos os dias é dia de amarmos. Um abraço. Grande abraço, uma boa semana e até o próximo. o próximo.